Olá, pessoal, bem-vindos, bem-vindas. A nossa live de hoje é madrastas e padrastos, percursos e recursos, né? Vamos tentar, eu acho que isso abrange tanta coisa, eu acho que vai ter tem tanta coisa para falar que a gente vai tentar sintetizar, né? Porque no meu ponto de vista tem muita coisa para falar. E eu já posso começar falando, né, o textozinho, né, da nossa chamada, né, voltando, né, um pouco para o passado, que eu acho que os contos de fada eles não foram muito legais, né, com as madrastas. Eu fiquei pensando, sem querer polemizar, que se isso já não era resultado de uma cultura daquela época muito patriarcal, de que de alguma forma vinha uma figura de uma substituta, de alguém que ia entrar para tirar, né, o lugar da mãe, fosse por um divórcio, fosse por uma viuvez. Não Achei engraçado só você falar aquela época. estou querendo polemizar, tá, Olivia? Eu não estou querendo trazer esse assunto de hoje, né? Mas ok, sim, sem erro. É, e, e isso foi um pouco da chamada, mas enfim, eu acho que a gente vai abranger muito mais, né, do que isso, o papel de madrasta e padrasto. Mas essa foi, enfim, uma abertura que eu quis fazer, que eu acho que ainda faz sentido, né, a gente falar um pouco sobre isso. E vocês? Eu concordo com você em parte, e quando a gente começou a pensar essa live, no primeiro momento, o que vem muito forte é sempre a ideia da madrasta, né? Nos recasamentos, o papel da mulher, muitas vezes, fica destacado. E aí a gente começou a relativizar e olhar, não, é madrastas e padrastos, é essa questão do recasamento. Mas, não tem dúvida, eu assisti um filme esse fim de semana que eu recomendo, chamado O Último Duelo, que fala da mudança desse lugar da mulher, do feminino, e da maternidade com a sexualidade. É um caso até de abuso, de estupro, mas a mulher sair do lugar que ela estava naquela cultura, a Idade Média, que em alguns momentos a gente ainda sente isso hoje. E como a gente tem esse olhar de mão dupla, do sistêmico, entre aspas, nós mulheres também, de alguma maneira, nos apropriamos ou aceitamos. Não nos apropriamos, mas aceitamos. E agora as coisas estão tomando um outro rumo, razões, né? Até por uma visão do masculino também, que está revendo a camisa de força que foi ser homem com essa mulher, e tudo, na verdade, foi ficando incômodo. Mas voltando ao tema de hoje, quer dizer, não estou saindo, nas outras línguas não tem essa conotação que tem na nossa. A ideia de madrasta, eu fui até olhar no Google, a origem é latina, é matraster. Matraster é a mulher do pai, porque começa vindo desse olhar, né, do pai, é a mulher do pai. E eu fiquei pensando, só para encerrar, depois eu falo mais, que dissocia a maternidade da sexualidade. E aí começa uma dificuldade para as madrastas e para os enteados, e para os pais ou mães, porque fica dividido, né? A madrasta não é mãe e a mãe não é mulher. A madrasta é mulher e a mãe é mãe. E aí se instala o primeiro conflito das crianças, que é a quem eu tenho que ser leal e onde está a minha fidelidade. Então, botei a bola no campo, agora vocês duas aí de baixo, no meu vídeo está embaixo. Podem dar o arzinho da graça. Quer ir, Bebel? Não, eu tô pensando assim na minha experiência aqui, gente, na boa, porque eu tive boastras na minha vida e a gente até já ouviu falar, pra que boastra? Madrasta é madrasta, não vamos Ou também dizer que não é boadrasta? má de malvada, né? Mas
Não, assim, eu acho que é um lugar desconfortável. Eu já fui madrasta, né? É um lugar realmente desconfortável. A gente não participou daquela criação, a gente está entrando numa tribo que é diferente. Você pega uma tribo toda pronta já, né, Mônica? Quando você fala dessas coisas de você vai entrar em tribos diferentes, com temperos diferentes, com maneiras de ver a vida diferentes, você pega uma coisa toda pronta já, né? Então, eu acho que é um lugar desconfortável e eu acho que a gente está aqui hoje exatamente para falar um pouco desse desconforto e dos recursos que a gente pode ter para lidar com esse desconforto e com as realidades que nos apresentam. E uma das coisas que eu pensei, foi até um post seu que eu gostei muito, Mônica, dessa semana, do preconceito, quando a gente já chega com um preconceito de como é que aquela pessoa é. A gente já botou a pessoa numa caixinha, né? Até pode ser uma boa pessoa. Você pode chegar e dizer assim, ela é gente boa. Não necessariamente ela vai ser gente boa o tempo inteiro. Então, é esse tempo que tanto as pessoas, padrastos e madrastas, quanto jovens, crianças, e aí a gente vai ter que ir educando e ensinando para eles, tomarem o tempo de conhecer o outro, né? Saber quem é o outro, tirar dessas caixinhas prontas, né? Passa a bola, Olivia. Não, é que assim, ninguém é gente boa o tempo todo, né? E eu acho que quando a gente traz no recasamento os padrastos e as madrastas, a gente está trazendo para o convívio diário absurdamente íntimo, né? Não tem convívio mais íntimo do que o do ambiente familiar, geralmente, em regra, pelo menos, né? Acordar, dormir, fazer as refeições, dividir banheiro, conviver no mesmo espaço. Pessoas, uma diversidade, né? Outras pessoas que não tiveram sempre ali e que tem esse lugar que eu sempre tive um pouco essa imagem, que não é tão natural, geralmente, como é o pai, a mãe, né? Ali a família já, que aqueles vínculos decorrem, né? Do vínculo sanguíneo, do casamento, da escolha, né? Por construir uma família. E, de repente, esse plano muda e entra uma pessoa que não fez parte dessa construção e passa a interagir nesse lugar da intimidade. Então, é sem dúvida um desafio muito grande, porque é um lugar de intimidade onde a intimidade está sendo construída ainda, né? E, então, por isso, a gente já falou numa live anterior, né, sobre a importância dos adultos que estão nesse lugar, da gente compreender bem o que é papel, o que é função, né, qual entender essa árvore. E a gente fica na prateleira dos adultos da casa, quando somos padrastos e madrastas, né, ocupando ali na cena o lugar, né, da prateleira dos pais, né, na geração, sem ser pai ou mãe, porque existe um pai e existe uma mãe, mas em algumas circunstâncias fazendo, né, essa função, tendo essa função. Então, isso são grandes desafios. Os adultos precisam, nesse caso, né, de novo, falando um pouco de receita, né, primeiro conduzir um bom divórcio, né, para poder ter o respeito e conseguir ter uma relação com o ex saudável. E na hora de incluir o novo, também conduzir de maneira cuidadosa, através do diálogo, como que essas relações vão se dar, construindo esses limites. Se você tem uma criança de 3 anos, se você tem um adolescente de 15, vão ser desafios completamente diferentes. Mas, assim, tirar, e eu acho que isso também, já estou concluindo, faz parte dessa aura negativa, né, que o divórcio ainda carrega. Essa ideia que você falou, Mônica, também, da mulher, né, a traidora, a destruidora do lar, de ter uma certa... Culturalmente, a gente ter em volta da figura da mulher essa figura associada ao pecado, aquela que trouxe a maçã, a destruidora. Então, a madrasta, nos filmes da Disney, nos contos de fada, geralmente a madrasta é mal. O padrasto nunca é retratado como mal, né? Pelo menos não estou me lembrando aqui de nenhum conto, né? Onde no nosso imaginário, essa construção do padrasto mal não existe, mas a madrasta má existe. Muito associada a essa ideia da mulher como sendo, né, o perigo aqui, a que seduziu o homem, né? A que destruiu o lar,
aqui bagunçou, roubou o lugar da mãe, né? Então a gente precisa desconstruir isso, porque uma madrasta e um padrasto na vida de uma pessoa pode ser um ganho inestimável. E eu acho que a cultura está mudando, sim, radicalmente, tanto que hoje a gente fala em multiparentalidade, de padrastos e madrastas que têm uma relação absolutamente amorosa e fundamental na vida dos seus enteados, e que hoje o direito reconhece, o STF já reconhece, né, o STJ, e tem uma até saiu na série, no Sob Pressão, uma situação de multiparentalidade, em que você tem a mãe biológica e a mãe socioafetiva, no assento de nascimento da criança. E aí, Mônica, depois eu quero te ouvir sobre isso, mas para a gente entender como está mudando essa cultura, né? Acho super Olha só, interessante isso. eu acho que assim, andou, eu posso puxar um pouquinho para trás? Posso puxar um pouquinho para Pode. Me trás? empolguei. Botei na primeira e fui embora. Se empolgou. Eu estava ali um pouco, né, na fala, quando a Bebel começou e que você entrou, eu acho que tem uma questão que também do ponto de vista da madrasta, que é uma relação de expectativa de ocupar um lugar de cuidado, de maternidade. Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa cuidar. Porque, assim, a madrasta, ela pode ser parceira do marido na condução dos filhos, mas ela nunca vai ser mãe. Eu acho que ela pode, quando você fala de coparentalidade, a gente volta a esse tema depois, ela pode ser uma pessoa de referência, ser uma pessoa com um vínculo afetivo, mas a mãe é a mãe da onde ele se vinculou e aonde a criança considera mãe. Evidentemente, isso vai variar um pouco de acordo com a presença dessa mãe, tem muitas variáveis. A presença ou a ausência dessa mãe, a presença ou a ausência desse pai, a forma como esse divórcio se deu, como você falou. Mas eu acho que talvez uma coisa que alivia as madrastas, e eu estou falando hoje para elas especialmente, é uma expectativa de que elas vão ser queridas, fofas, que aquela criança vai receber ela bem, que ela tem que gostar daquele enteado. Se ela tem filho ou não tem filho, isso faz uma enorme diferença. Porque, às vezes, quando ela não tem filho, ela entra numa sede de maternidade, de cuidar, e que aquela criança vai ficar confusa e com uma questão de lealdade. Eu vi a Solange entrando aqui, a minha parceira que fala de adoção também, e eu acho que todo filho tem que ser adotado. E de que maneira vai ser adotado? E a madrasta passa por um processo de adoção mútua da criança em relação a ela. Então, assim, são muitas questões e é muito importante que a madrasta se dê um tempo, que a madrasta consiga entender, assim, se colocar no lugar da criança ou do adolescente e não entrar numa disputa. Que para essa situação se instalar, duas pessoas, cada uma vai ter que puxar a ponta da corda. Se uma das duas não segurar na ponta da corda, não tem cabo de guerra. Então, essa construção depende, obviamente, do adulto, da relação, né? No caso, a madrasta, mas também da outra ponta do triângulo, que é o pai, e que, em algum momento, vai se sentir dividido entre aquela parceira conjugal, né? da parceria amorosa e de um filho, que é uma função parental e que ele, de alguma maneira, fica também se sentindo com conflito de lealdade. Deixei a casa, se for o caso, ou a mãe, deixei a casa, escolhi meu parceiro, posso ser mulher, posso ser homem, isso vai diminuir a minha paternidade ou a outra maternidade, a minha maternidade. Então, tudo que a gente está aqui trazendo é uma situação com muitos ingredientes. E todos os ingredientes podem ser igualmente saborosos se colocados na quantidade certa. Então, era isso um pouco que eu queria falar do lugar, quando a expectativa da madrasta quando ela casa com alguém com filhos, ou do padrasto quando casa com alguém com os filhos.
Eu acho, Mônica, falando desses ingredientes, que é um local de muitas saias justas para todo mundo, né? Tanto para a madrasta, tanto para a mãe desses filhos. Eu ouço coisas no consultório como a ex dele ainda é prioridade, ela envenena os filhos contra mim, né? Você está falando, né, de disputa. E o que eu sempre tento de realmente não entrar numa disputa, de entender que, por exemplo, do lado de lá, né, dos filhos, tem talvez uma mulher ferida, com medo, né? Que todo mundo tem que tentar ser legal, entender a posição que a outra tá, que se não tiver nada patológico, uma simbiose assim ainda do ex-marido, com ele bem resolvido, eles vão continuar tendo um vínculo, mas isso não quer dizer que eles ainda têm amorosas ou que tem um amor reprimido, não precisa entrar nesse lugar, às vezes acaba misturando tudo e piorando, e confundindo filhos e trazendo essas saias justas né, que a gente está falando aqui, porque são muitos lugares que precisam, né, ser vistos. E eu fico se esses adultos conseguirem dar exemplo dos filhos de um lugar que o amor pode ser amplo, grande, multiplicado, né? Vão conseguir dar exemplo para os filhos de questões que são possíveis, né? Com amor, com empatia, com outro olhar. Agora, se realmente estar na briga e na disputa de esse lugar é meu, ou daquela madrasta que também tenta fazer da melhor possível, querendo não tirar o lugar da mãe, mas disputando o lugar de legal. Ela pode realmente ser uma pessoa muito legal, né? Porque a mãe vai sempre ficar no lugar da disciplina, disciplinar os filhos, né? De colocar no lugar da boazinha, da que faz tudo, também cria acho que uma disputa, um lugar ruim dentro da relação. Então, é bem complicado. Quando a gente está falando aqui de madrasta, eu acho que a gente fala de madrasta e padrasta também, né? Porque... Mas a mulher, nesse sentido, como a maternidade ainda está muito ligado à mulher, o homem sempre tem um lugar, talvez, um pouco mais confortável ainda na nossa forma de funcionar. Quer dizer, ele tirando exceções, ele vai entrando de uma forma mais lenta, ele não tem essa necessidade de ser reconhecido como um cuidador. Eu acho que nós, mulheres, nós temos essa identidade de sermos cuidadoras. Então, sermos rejeitadas por uma criança ou por um adolescente como cuidadora, eu acho que talvez a temperatura suba mais do que os homens. Fala, Bel. Eu estou aqui pensando, já que a gente está falando de estereótipo, né? Porque eu acho que é bem aí o estereótipo do feminino aí. E o do masculino? Como é que ele entra? Ele sai para jantar com a turma toda dela e ele paga a conta? Como é que fica isso? Né? É outra coisa. Como é que o padrasto chega? Se ele tem um poder aquisitivo menor do que o pai, do que o outro cônjuge, se ele não consegue bancar aquela família, afinal de contas ele nem criou família, ele não tem filhos, né? Então são outras saias justas, as masculinas, se a gente dividir, porque ainda é verdade que isso acontece muito, a gente olha com um olhar mais do cuidado para a mulher e do prover para o homem. Eu acho que existem outras saias justas, é que a gente não costuma olhar muito para o homem com esse cuidado até, eu acho, sabia? Concordo totalmente com você, Bel. Uma boa bola no campo aí. Vai, Patrícia, depois eu ia falar isso, né, da relação do homem. Eu acho que a maioria dos homens pais que eu conheço e vejo, eles morrem de medo de um outro homem na vida dos filhos, né? Eles ficam apavorados. E algo que eu falo um pai nunca vai perder lugar para ninguém, independente se seu filho está morando agora, né, com uma outra figura masculina, se você for presente, você não vai perder lugar.
mas eles ficam com muito, muito medo de perder esse lugar, porque geralmente os filhos geralmente acabam convivendo muito mais com a mãe. E se essa mãe casa de novo, tem uma figura masculina que vai estar lá bastante receosos. O seu áudio está cortando para mim. É só para mim o áudio da Patrícia? Não, está falhando para mim um pouquinho também. Tá, vou tentar melhorar. Para mim também, achei que era até o meu. Não, está cortando para mim. O pessoal está falhando também. Tá. Eu não sei, essa frase é corajosa, você, é quase uma garantia de eletrodoméstico. Você nunca vai perder o seu lugar. Você nunca vai perder o seu lugar se você cuidar desse lugar, vale para os dois lados, né? E principalmente, eu acho que esse é um ponto básico, eu queria até que a Olivia falasse um pouco, se você não entrar numa queda de braço para ganhar esse lugar, especialmente do seu ex-cônjuge. Se você entender as etapas que a gente falou, isso na última sessão, era ótimo, na última live, a gente falou isso na última live, e entender que são etapas. Então, essa desorganização num determinado período da mulher ser mais possessiva, de você, pai, entrar um pouco mais pela beirada, às vezes pode acontecer, né? A mulher ter essa consciência de que ela precisa abrir espaço, porque às vezes o pai está mais inseguro desse cuidado. É uma via de mão dupla, os dois têm que estar ligados para essa parentalidade acontecer funcionalmente, porque aí a entrada do padrasto e da madrasta vai acontecer de uma forma orgânica, assim, naturalmente, passo a passo, e adaptando essa familiaridade, que eu acho que foi a Olivia que falou, de alguém que entra numa casa ou numa família que já está pronta. Numa história que já está em curso. É pegar o carro andando, é entrar num carro andando. Sim. É isso. Mas assim, eu não sei, Olivia quer falar? O que você queria que eu comentasse exatamente? Não sei se eu entendi. Não, na verdade, assim, esse equilíbrio na hora do divórcio e o quanto que isso repercute nos recasamentos. Eu acho que isso é um ponto-chave, né? Porque quanto mais a gente conseguir limpar, né? Assim, tornar as coisas claras e assentadas em relação à conjugalidade do primeiro par, a chance na chegada do próximo par, né? Do próximo parceiro ou parceira, se você conseguiu fazer uma transição digna, o mais saudável, saudável totalmente, mas o mais suave possível, né? A chance desse próximo chegar e encontrar um terreno, né, mais favorável para essa chegada do padrasto, da madrasta, e para que essas relações com os filhos fluam melhor, com os filhos e enteados, fica aumentada, fica potencializada. Então, né, assim, passo 1 é ter uma boa transição de divórcio e organizar e assentar e fechar, né, concluir a conjugalidade do primeiro par, para aí começar o segundo. E aí vem, naturalmente, todas essas questões que a gente está falando, né? De conflitos de lealdade, né? Das vezes, puxa, eu gosto da minha madrasta, sentir que eu estou traindo minha mãe. Eu me lembro que eu, criança, tive madrasta e padrasto a vida toda, né? E eu adorava minhas madrastas, às vezes mais, às vezes não, porque meu pai casou mais de uma vez e eu sou filha do primeiro casamento dele. Mas às vezes me incomodava quando eu estava na rua e alguém se referia a ela, sua mãe. Eu falava, não é minha mãe, é minha mulher do meu pai. Mas ao mesmo tempo, né, assim, a gente acaba construindo laços. Então, tem uma coisa de uma lealdade, né? Você pode gostar, amar a sua madrasta ou seu padrasto, mas dizer que é sua mãe ou seu pai não é uma coisa fácil, né? É difícil. E às vezes sentir que você está traindo. Então, por isso que os adultos, de novo, eu volto nessa questão que você frisou, Mônica, do bom divórcio acontecer, para que essas questões elas possam ser vividas pelas crianças e adolescentes com mais naturalidade e leveza. Porque existe uma coisa também
né, que se a criança ou adolescente tem uma posição ou tem algum tipo de reação qualquer e ele vê que aquela reação repercute na relação do marido, da mãe ou da nova esposa do pai, ele acaba, sabe, ficando numa... É muito difícil essa dinâmica, quando os adultos não entendem que essa criança pode ter todas essas complexidades aí para administrar, né? E não permitem que ela se expresse, porque acabam trazendo para o plano conjugal a tensão, às vezes, que aquela criança está sinalizando, né? Então, eu acho que todo tipo de acompanhamento, de diálogo e de terapia assim, é bem-vindo quando tiver algum desafio, mas a gente sempre como vocês falaram, com compreensão, com gentileza e diálogo, eu acho que é possível, enfim, construir vínculos que venham para enriquecer, né? Que eu acho que é esse o grande desejo de todo mundo, né? Que venham para agregar e não para cindir, não para trazer... Enfim. O Fernando falou, enfim, uma frase aqui, né? Não é uma pergunta o que eu ia comentar agora era até realmente em cima disso, né? Que, por exemplo, a minha madrasta, ela não gosta que eu chame ela de madrasta. E eu acho até estranho, né? Quando eu falo, e eu sempre falo a mulher do meu pai. É o nome, né? A etimologia da palavra é essa mesmo. E ele fala, e eu não podia falar o nome dela na frente da minha mãe, né? Minha mãe não podia muito. Hoje em dia não, mas quando aconteceu que eu gostava dela. Então, não é que eu dizia que eu não gostava, eu não dizia nada, né? E aí o Fernando está falando aqui. A sinalização de autorização do pai ou da mãe para o filho conviver harmoniosamente com o padrasto ou a madrasta é essencial? Eu acho que é. Fundamental. Não, eu acho que eu acho que é desejável, é um ingrediente de saúde, mas a gente precisa também, e as pessoas que estão entrando, né, precisam entender que todos aqueles ingredientes que a gente fala, quando a gente fala da funcionalidade de um sistema, só para relembrar, a hierarquia, as alianças e as fronteiras entre os subsistemas daquela família vão ser modificadas naquele momento. Vão aparecer outras alianças, vão aparecer outras fronteiras, vão ter que ser construídas. E essa hierarquia também, que é uma delicadeza, por exemplo, claro que facilita muito a aceitação pelo parto dos pais biológicos, dos novos cônjuges, do ex-parceiro, mas o ex-parceiro também tem que entrar, como diz a Olivia, com delicadeza. Tem que ver que ele está ali entrando numa família já formada e que o novo parceiro. O novo parceiro, O novo parceiro, desculpa. O novo parceiro. E que ele tem que entrar com delicadeza para ir sem passividade, mas sem agressividade, né? Marcando o lugar, entendendo que a casa vai ser do casal, mas que o padrasto ou a madrasta, em termos de cuidado ou de disciplina, no que se refere ao adolescente, está um passo atrás do pai e da mãe. Né? Ele pode até achar que o menino fica muito no computador, mas não vai chegar lá e dizer, olha, desliga o computador porque você hoje já ficou muito. Sabe o que eu penso sobre isso, Mônica? Que eu falo é que não adianta, né? Eu acho que os ex-cônjuges ficam assim, será que ele vai cuidar bem do meu filho, né? Será que vão tratar ele bem? Ela vai tratar ele bem? Ele vai tratar ele bem? Uma coisa que eu falo é, você não vai ter controle sobre isso, né? E quando você não pode ter controle numa coisa, você não vai estar lá, né? Tendo. Você tem que, enfim, acreditar, né? Primeiro, eu acho que tem que confiar na capacidade dos filhos de desenvolverem boas relações com pessoas estranhas, com pessoas diferentes, né? Com até pessoas ruins. Não necessariamente a madrasta ou o padrasto pode ser uma pessoa boa, mas você tem que dar ferramentas emocionais até para os seus filhos aprenderem a lidar com isso, porque saberem se defender.
pode ser que essa relação dure um mês, pode ser que dure um ano, pode ser que dure a vida inteira. Então é muito mais fácil, né, você controlar, entre aspas, ou dar essas ferramentas para os filhos e para as crianças do que ficar tentando, enchendo a vida do ex-marido e da madrasta, de quem está tentando controlar uma coisa que foge. Até porque não é realista, não vai controlar, né? Então, concordo com você que dá ferramentas, dá recursos, ajudar os filhos a se relacionarem com o novo e a colocar também seus limites e autorizar, sim, né? Então, concordo com a Mônica e eu disse que sim, né? Assim, com entusiasmo para a pergunta do Fernando, porque eu acho que é uma autorização interna, né? Assim, de novo, é paradoxal. Quando eu me tornei, bom, vamos lá, que a gente tem a experiência de ser enteada e depois de ser madrasta e dos filhos terem uma madrasta. Me lembro que quando apareceu uma madrasta na vida dos meus filhos, morri de ciúmes, né? Assim, foi super, assim, achei péssimo. Mas aí você vai começando a sentar porque é real, esse sentimento ele é verdadeiro, ponto, entendeu? Assim, e se é uma pessoa legal, primeiro você se preocupa, é uma pessoa legal? Porque quero que trate bem dos meus filhos e que tal e tal. Depois, assim, nossa, é uma pessoa tão legal que eu tenho medo que seja mais legal que eu. Enfim, então tudo isso acontece, né? E aí até eu vim algumas vezes, assim, meu filho chegou e falou, você não posso falar da fulana que você não gosta? Eu falei, não, absolutamente, assim, eu posso até sentir um pouquinho de ciúme de vez em quando, mas pode falar, ela é legal. Porque a melhor coisa, no fundo, depois, né, é que a gente veja os nossos filhos transitando com leveza, né, pelas casas do pai e da mãe e construindo laços positivos, né? A pior coisa seria que os meus filhos estivessem reclamando, né, ou sofrendo quando fossem para a casa do pai, e é longe disso que acontece. E isso é um grande alívio, né? Então, não é fácil, está todo mundo comentando aqui, né? Não é um desafio a chegada dos novos parceiros, né? Assim, mas assim, tem que ter muita habilidade e delicadeza de parte a parte, porque é o melhor para as crianças, né? Assim, é o melhor Deixa para eu os falar filhos. uma coisa aqui, Olivia. Fala. Ontem eu atendi uma família, mas na verdade tinha uma adolescente que assim eu falei, gente, que brinde, sabe? Que graça. E aí ela pediu para fazer um trabalho, os pais são separados e estão se recasando. E ela pediu, ela disse, eu preciso de um espaço para a gente poder conversar. E ela começou dizendo assim, eu pedi esse espaço porque eu sou ciumenta. Quem é essa? A menina? A filha. Que lindo! 10 anos, 10 anos. Eu achei que ela tinha uns 15, a forma como ela se colocou. Eu sou ciumenta e eu não gosto quando eu vejo meu pai com a namorada dele e a minha mãe com o namorado dela. Eles são pessoas legais, mas eu perco o meu lugar. Eu estava num lugar que era muito bom. Eu estava com meu pai, só com meu pai. Eu estava com a minha mãe, só com a minha mãe. Ela me dava mais atenção até que quando eu era casada com meu pai. E agora esse lugar foi modificado. Então, eu tenho que resolver isso, porque eu sinto muito ciúme. E quando ela falou eu sou ciumenta, achei que ela ia falar dos amigos. Mas ela disse, não, é da namorada da minha mãe, da namorada do meu pai e da namorada da minha mãe. Eu falei, gente, que graça, né? Que bom que pode falar. Eu acho que esse é o espaço. Isso não quer dizer que esteja querendo excluir o outro, mas poder ouvir. Né? E aí eu falo para as madrastas e para os padrastos entenderem também que para as crianças é um lugar muito doloroso às vezes. É a pá de cal, é o final da esperança de que aquele ex-casal vai se encontrar de novo. E nem todos vão saber falar, nem todos vão conseguir expressar tão bem quanto essa menina, né? Pode falar. Vai lá, ela foi meu tá incrível. travando muito aqui, eu tô falando pouquinho. Incrível, porque ela ganhou a mãe só para ela, o pai só para ela, mas era temporário isso, né? Porque era na fase de transição. Então, ela poder expressar isso, eu acho sempre muito, muito rico, muito bom, muito saudável, né? Que a gente possa ouvir os filhos.
Você me lembrou, né, que eu, quando era adolescente, eu fui fazer análise com 14 anos. E, diante das minhas questões da época, a minha analista marcou sessões periódicas, mensais. Eu, minha mãe, meu pai e o marido da minha mãe. Era tensíssimo. Hoje eu me Não. lembro daquela situação, tipo, a gente conversando, eu falando da falta que eu sentia do meu pai, das dificuldades que eu tinha com meu padrasto. Era uma coisa, falei, gente... É incrível pensar nisso, né? Assim, mas como foi necessário e como foi importante para as pessoas se aproximarem, se conhecerem e entenderem o momento pelo qual estava passando, né? Era duríssimo, mas era o caminho era o tratamento, era da restauração, da construção daqueles vínculos, né? E foi bem importante para mim. Eu queria falar uma coisa, porque hoje eu senti falta, não que a gente tenha que fazer sempre, né? De contar um pouquinho qual é o nosso objetivo, qual é o nosso projeto, por que a gente está aqui, qual é a proposta, e é sempre no sentido de especialidades diferentes, falando de problemas dos humanos, nossos problemas humanos e de família e de outros sistemas, e como que a gente pode facilitar, né, essa troca e o quanto que isso, embora não seja terapia, é terapêutico, poder falar, né? E você, nesse espaço de escuta dentro da família, você está falando de um espaço terapêutico, eu estou falando da menina no espaço terapêutico, mas isso pode não chegar lá, pode não chegar nos consultórios, porque chega nos consultórios ou nos escritórios quando a coisa trincou. Mas pode não precisar trincar. Sim, né? Pode precisar fazer a separação cortando direitinho. E foi engraçado, porque essa mesma menina, ela disse assim, e tem uma outra coisa que é muito ruim, meu pai e minha mãe não falam diretamente um para o outro, cada um fala para mim, e depois quer que eu leve o recado para o outro. E como eu não quero magoar, nenhum nem outro, eu fico com aquela questão comigo e às vezes não sei como resolver. Porque se eu falo, a minha mãe fica chateada comigo, porque eu trouxe aquela informação ou vice-versa. Então, assim, eu espero que esse casal melhore a comunicação como pais. E que essa família precise de muito pouco tempo de trabalho terapêutico, porque eles vão recuperar. Essa filha não é assim se não fosse os recursos dos pais. Então, esses pais têm recursos. É que nesse momento de separação e recasamento, não estão sabendo usar os recursos. E eles têm essa filha incrível que está sendo a porta-voz do enterramento que acontece. Já estava achando que ela era o elo de casamento entre esses pais, né? Ela virou o terceiro elemento do que restava de casamento ali entre eles. Bom, não, mas enfim. acho que ela vai ajudar na separação com a fala dela, eu acho. Falando dessa menininha, eu lembrei da minha filha, que tem 7 anos. A Pipa, um dia eu falei alguma coisa para ela, fala pro seu pai isso, isso. Ela olhou para mim e falou assim, você acha que eu sou pombo correio? Aí eu falei, ai, desculpa, filha, você não tem que falar nada mesmo, pode deixar que eu mesma falo, mas foi tão... rápida. Não, é meu mesmo, sabe? Não era ela que tinha que falar nada, entendeu? Mas foi natural, assim, minha filha, fala pro seu pai isso, ou pergunta isso. E ela assim, você tá achando que eu sou pombo correio? Porque direto eu falava isso pra ela, quando ela falava, me veio me pedir uma coisa que não era pra mim, que era pra eu pedir pra alguém. E eu falava assim, fala você, eu não sou pombo correio. Mas vamos voltar para a questão da madrasta e do padrasto, e ser madrasta, né? Ou padrasto. Quer dizer, eu falei aqui da minha experiência como criança, que teve padrasta, já misturei tudo, madrasta e padrasto, né? Já falei da madrasta dos meus filhos e de me tornar madrasta, né? Já fui madrasta também. E não sei, eu acho que vocês falam muito, né, dos recursos que a gente traz da nossa família de origem, das nossas experiências. Como eu venho de uma família mosaico, cheia de combinações diferentes, né? E de filho da mulher do meu pai, filho do marido da minha mãe e tal, eu assimilei muito bem até aqui essas experiências e sempre tive
ótimas relações assim com as pessoas, com os filhos dos meus parceiros quando eu tive, né? Assim, o namorado ou até dentro do meu casamento, meu ex-marido tinha uma filha, enfim. E eu acho sempre que assim, na dúvida do que fazer, ou qual é a melhor estratégia, né? Claro que as pessoas são diferentes, têm hábitos diferentes. E parece que o que eu vou falar é meio bobinho, mas eu juro que é o que veio para minha cabeça. Assim, na dúvida, é o amor, sabe? Assim, é a linguagem do acolhimento e do afeto, sabe? Como que eu posso ser o mais amorosa possível, né? E eu acho que se isso é o princípio, as coisas elas tendem a assentar. Claro que tem gente com muito. Não estou dizendo que é facinho, gente, longe disso, mas assim, se você tem isso como premissa, né, a chance da coisa se acomodar, eu acho que fica muito aumentada, né? Não sei. Eu não acho bobinho, mas eu acho que É talvez seja fundamental, né? um É que a pouco gente tem pudor para romântico. falar de amor. Pois é, pode soar Não, tem romântico. uma conotação romântica, mas o que eu acho é que ah, antes desse amor, ou independente desse amor, que eu acho claro que era o amor, é você se conectar, conseguir uma conexão amorosa, é sentir bem-estar de estar com o outro. E às vezes isso não acontece por N razões. Uhum. Também é querer exigir, às vezes, demais dessas pessoas envolvidas. Mas antes do amor, é importante que a pessoa tenha respeito pelo outro. E o respeito é aceitar as diferenças, não entrar com crítica, porque é respeitar também os filhos que estão entrando numa aventura nova e que podem usar as próprias lentes. Não precisam usar a lente da mãe nem do pai em relação ao novo parceiro do pai ou da mãe. E é importante também que a madrasta ou o Perfeito. padrasto entendam que essa criança não vai achar ele a última Coca-Cola do deserto e Claro. respeitar esse distanciamento. Então, claro que o amor é uma delícia, né? E assim, somos todas fãs dos relacionamentos e do afeto, que eu acho que dá um tempero incrível na nossa história e nas nossas relações, mas antes do amor tem que respeitar, tem que poder olhar o outro na diferença que ele tem e entender o que eu vou poder ali construir com aquela criança também preservando os meus limites. Olhar os meus e olhar os dele. Eu não vou conseguir. Me lembro de um casal que acabaram se separando de recasamento, que assim, o menino adolescente podia tudo na casa. Dava Podia levar a festas. namorada, podia levar a comida para o quarto, podia fumar maconha, podia botar música no meio da noite. E a Namoradas. madrasta disse, olha, não consigo conviver nesse espaço. Então, eu vou ter que me separar de você, porque você é pai dele e você está assumindo isso. É uma escolha sua. Não é que ela não goste do menino, ela não gostava de como o parceiro cuidava do menino, ela não gostava desse lado do parceiro. Então, ela se separou do parceiro, ela não se separou por causa do menino. Eu acho que isso é importante deixar claro. A gente Sim. não se separa por causa dos enteados. A Sim. gente se separa por causa de como o nosso parceiro administra os filhos. Perfeito. Indo nessa carona, né, do amor, e que eu acho que é o ideal, porque eu acho que, né, love is all we need, e eu acho que o amor é cura e ajuda em muitas coisas. Quando o amor não vem, ou ele não chega, ou a gente não consegue, né, que ele reine ali, a gente tem que tentar manter um bom relacionamento, porque isso vai assegurar a saúde emocional do sistema. Se não for possível, né, chegar o amor, então, né, mesmo né, o outro não é, né, a criança não é legal, o outro não é legal, né, não é todo mundo que é legal mesmo, né?
Fala. Deixa só corrigir, então, que eu não quis falar do amor, assim como, né, uma purpurina vermelha caindo sobre a cabeça das pessoas e todo mundo Um tem que se cupido, amar. assim, né? Ou, né, Uma assim, calma, flecha. não foi nesse nível. Eu estou dizendo uma postura, né, uma atitude amorosa, que eu acho que Amorosa. é de quem... Você não precisa de amar loucamente o seu enteado, a sua enteada, né? Isso daí eu Mas pode entendo. acontecer de você amar, Óbvio, né? óbvio, óbvio. Mas assim, antes de qualquer coisa, que eu acho que é o que a Mônica falou, aliado a um respeito, né? Que eu acho que, no fundo, eu acho que a gente falou de maneiras sinônimas, assim, na verdade, uma Similares, postura. né? Que a postura respeitosa e a postura amorosa, eu quis dizer assim, uma postura de abertura, sabe? De abertura para o acolhimento, para ser bom, né? E não de resistência, de crítica, que eu acho que então são duas coisas que caminham que são muito semelhantes, né? Essa postura amorosa, essa postura respeitosa do outro, eu acho que foi mesmo nesse sentido que eu quis dizer, né? Assim, é querendo gostar, querendo, né? Enfim, que dê certo, né? E eu acho que é mais isso. É aquilo que a gente, sabe, porque tem uma coisa que a gente, quando vai trabalhar com conflito, né? E não sei vocês, terapeutas, mas Bebel pode falar também, mas assim, que existe uma coisa que é o que eu vou emanar, né? O que eu quero irradiar aqui? Como, né, como o sol irradia uma força, uma energia, acho que a gente tem que escolher fazer isso, colocar intenção nisso. Especialmente quando a gente está numa situação difícil como essa, do recasamento, o que eu estou emanando nesse ambiente, né, para essas crianças, para esses adolescentes. E aí que eu quis dizer da postura amorosa e que a Mônica complementou com respeito. Que eu acho que se Tá. você... É por aí que eu quis dizer. E complementando esse seu emanar e essa sua postura solar, eu acho que com ela tem que vir também uma postura lunar. Eu tenho que absorver a luz do outro, eu tenho que iluminar com a luz do outro, eu tenho que usar essa luz do outro dentro também desse ambiente que eu estou. E achar que tem espaço para mim, mas tem espaço para o outro também. Perfeito. Né? Que é aquela imagem da comunicação não violenta que a gente gosta tanto. Você ser um pouco lua, no sentido de brilhar com a luz do outro. Mas eu concordo com você, a gente também tem que ter protagonismo, não é ser só lua, tem que ser sol e lua dentro desse sistema. Fala, Bel. Não, eu estou ouvindo você e eu estava exatamente pensando na comunicação não violenta, que no final das coisas, não cupidos e coraçõezinhos, mas que no final das contas todos nós queremos ser aceitos. E ali naquela situação, tanto criança, quanto padrasto, quanto madrasta, quanto o próprio pai e a mãe que estão tendo que lidar com essa pessoa nova, com esse relacionamento novo, em manter um bom relacionamento com seus filhos, está todo mundo ali querendo ser aceito e querendo ser acolhido, com medo de perder, exatamente. Então, assim, é claro que os adultos têm uma responsabilidade maior, mas não quer dizer que o adulto seja o mais maduro da relação, ainda mais que uma criança tipo essa que foi na sua sessão. Mas é muito importante, dentro ainda da comunicação não violenta, aquela coisa de olhar para dentro e ver o que está acontecendo aqui, né? Como é que está ressoando aqui? Será que eu não estou me sentindo acolhido? Que essa criança fez alguma coisa e eu estou com raiva dela? Que isso acontece muito também, né? E o adulto acaba ficando. Aí a gente vai voltar de novo para o andar de cima, né? Para as crenças familiares de todas essas pessoas envolvidas, para os mandatos. O que essa situação me remete na minha história da minha família de origem? O que eu estou trazendo de lente para essa situação e de recurso? O que eu estou conseguindo? O que isso está me despertando? Essa rejeição ou essa contestação tem a ver o quê? Com a minha lembrança comigo, com o meu irmão quando era pequeno, do meu pai com a minha mãe? O que isso está reativando na minha memória afetiva? Então, essa percepção traz recurso, traz potência para a madrasta e para o padrasto, no sentido de dizer, esse papel que eu já vivi eu tenho
memórias dele. Ele não é virgem de tudo. Eu já vivi isso em criança. E isso está sendo reativado agora. Fala, Lívia. Não, o que eu ia falar é o que a Bebel tocou, que é um ponto muito importante, né? Que o que está por trás é o desejo de ser amado, de amar, de ser incluído, né? E o medo de perder. Então, como que o que move a gente, né, ainda é a ideia dessa lógica da substituição, né? Do replacement, né? Que você vai ser substituído, que é a lógica da competição, que é a lógica, né? E como a gente fala de outro, né? Como que o amor, voltando para o amor, ele pode ser multiplicado. Não, quando ele é multiplicado, não significa que você está perdendo. Assim como quando a gente colabora, a gente sai dessa lógica do perde e ganha, do ou, né? Puxa, se eu gosto da minha madrasta, eu estou traindo a minha mãe. Puxa, se os meus filhos gostam da madrasta deles, eu estou perdendo o meu lugar. Puxa, né? Então, assim, por que que a gente é tão pautado, e eu acho que essa tomada de consciência que a gente precisa fazer, por essa lógica da substituição, quando a gente percebe, né, que os filhos, eles, como já foi, ou como é ainda em muitas culturas, eles não são só ali do núcleozinho pai e mãe, eles são da família extensa, eles são da comunidade, eles são da sociedade, né? E quando a gente agrega pessoas, a gente multiplica os afetos, multiplica os cuidadores, os provedores, a gente pode multiplicar muitas coisas, né? E entender de outra forma essa lógica toda. Eu acho que esse é o caminho que a gente está seguindo. Fala, Bebel. Eu vou propor um tema para uma outra live, mas que eu acho que é complementar a essa. Genros, noras, quando os nossos filhos saem de casa e agregam outro. Ih, Olivia caiu. Olivia caiu. Mas é uma um boa, outro, que também a lógica é um pouco parecida, né? Tem outras questões no meio do caminho, mas a lógica é parecida. Sogros, É o agregar, é mais, que o mais não é ou, é e, né? Você não tira um para colocar outro. Eu queria saber, não sei como é que a gente está de tempo, acho que a gente está acabando, mas pegar uma fala da Olivia, né? E que, na verdade, nessa dinâmica, a gente está o tempo todo lidando com pertencimento e individualização. O tempo todo eu quero estar naquele grupo, mas eu também suporto estar fora do grupo. E isso não quer dizer que eu esteja abandonada. Eu entro e saio. Esse é o nosso processo de convivência. Eu estou, às vezes, comigo e, às vezes, estou com vocês. Eu estou no meu isolamento e na minha solitude, não é uma solidão, é eu e eu, né? E aí a madrasta precisa também entender que ela precisa preservar isso. O pai ou a mãe precisa também entender que o cônjuge precisa preservar isso. E os dois entender que a criança também tem que preservar isso. Então, pertencer é entrar para o seu time. Me diferenciar é poder escolher um outro time, que pode ser do meu amigo, da minha mãe, da minha avó. Isso não quer dizer que eu vou abandonar você. Com isso, eu fecho hoje. Achei lindo. Sim. Bom, a gente vai começar a finalizar aqui as últimas. A gente não Vamos botar filtro de coração. Mas tiveram perguntas, eu não consigo ver mais. Olha, não, foram mais comentários. Viva o amor. Perguntas. Foram mais comentários do que perguntas. Gente, eu queria falar aqui, né, sobre a base de diálogos, pedir para vocês que quando vocês gostam, né, das nossas lives, para vocês curtirem, para vocês mandarem para outras pessoas, porque a gente vai crescendo e a gente vai propagando, né? Aqui é uma plataforma acolhedora, humanizada, e a gente está tentando viabilizar caminhos para soluções, né, de temas familiares, unindo conteúdos emocionais, financeiros e jurídicos. A gente está querendo propagar o amor e o bem, né, Olivia? Então, mandem para todo mundo, curtam, que a gente está crescendo e a nossa rede vai aumentando. Beijo, menina. Beijo para todos. Beijo.
Até quinta que vem. Beijo. Tchau, tchau. Até Até quinta que quinta. vem. Tchau.